Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula. Nós estamos tratando do assunto capitanias hereditárias, né? A gente sabe que o nosso país, ele passou desde o início por transformações. Transformações políticas, transformações econômicas, né? O que fez o país passar de colônia, né? Nosso país passar de colônia para depois um país livre. Esse processo foi longo e a história é isso, você saber mesmo o processo histórico, estar por dentro desse processo histórico, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as capitanias hereditárias. Nós já estávamos falando na aula anterior que no início da colonização, a gente sabe que durante os primeiros 30 anos da colonização, foi o sistema de feitorias que os portugueses adotaram aqui no Brasil. Já havia dado certo na África esse sistema de feitorias, né? O governo português não tinha dinheiro para gastar com a colonização do Brasil, então resolveu fazer esse sistema de feitorias, no qual eles vinham de tempos em tempos fazer esse escambo, essa troca com os povos indígenas aqui, os tupinambás, principalmente, que habitavam o litoral brasileiro. E isso implicou-nos nas seguintes situações. O Brasil começou a ser invadido por outros países, né? A França, depois a Espanha também, que já tinha colônias, né? A 100 léguas aí a oeste ficou para a Espanha, no Tratado de Tordesilhas. E Portugal ficou muito chateada com essa divisão do Tratado de Tordesilhas, apesar dela ter ficado com a maior parte das regiões, dos territórios. Portugal não achou o que queria aqui no primeiro momento, que era ouro e prata, igual os espanhóis acharam, né, na América dita espanhola, principalmente depois que eles descobriram a mina de Potosí, que era rica, né, tinha abundância a prata, que transmitiu uma riqueza enorme para a Espanha aí. Bom, então aí o governo português decidiu, já que não tinha dinheiro, vamos dar para iniciativa privada, então, para comerciantes e dividir em faixas de terra. Isso já havia sido feito na África também. E aí dividiu-se nosso território, principalmente o litoral. Litoral é terra onde tem o quê? Praia, onde tem mar. Porque o interior do Brasil, ele era desconhecido, né? Era uma parte difícil de se chegar nesse interior. Pensem bem, se para vocês adentrarem na floresta, vocês têm que saber o que tem ali. Imagina lá em 1540, né, quando começou o processo de capitanias hereditárias aí. Então, essas 13 faixas de terra litorâneas aí, elas foram divididas, né? A primeira capitania foi dada a Fernão Noronha aí, que era uma ilha que depois passou a se chamar, o nome do seu donatário aí, Fernando de Noronha aí, uma das regiões mais belas, né, do nosso país. Bom, infelizmente, esse sistema de capitanias hereditárias, que eram grandes faixas de terra, que eram doadas aos chamados donatários, quem recebia essas terras, eles tinham que colonizar, trazer gente para cá, né? Eles tinham que cuidar da parte militar, da proteção dessas capitanias hereditárias, eles tinham que fazer um investimento e a renda que eles retiravam dessas capitanias hereditárias, parte dessa renda eles tinham que pagar novamente a Portugal. Lógico que esses donatários que vieram para cá, eles não tinham tantas posses, tanto dinheiro assim. Porque aqui no Brasil não tinha ouro e não tinha prata inicialmente. Bom, a gente sabe que nem todas as capitanias deram certo aí. Esses donatários, eles podiam também fazer o seguinte, eles podiam dividir essas capitanias em sesmarias, que eram grandes fazendas, e fazer o quê? Doar para outras pessoas, tá? 2 capitanias se sobressaíram aí. Mas será por que não deu certo esse sistema de capitania? Sobressaiu a de São Vicente, Pernambuco, por causa de engenhos de açúcar. Então, olha só, o Brasil já estava passando de uma
economia de extrativismo somente, né, do pau-brasil ali, para uma economia agrícola, no caso aí da cultura da cana-de-açúcar para se fabricar o açúcar. Então, a de Pernambuco a São Vicente deu certo por causa de engenhos que foram montados nessa região. E os negócios em Portugal, gente, também não iam bem não, tá? Portugal estava numa crise com a Índia aí, com o comércio com a Índia, e a sua receita caiu muito. Então, o que ia do Brasil aqui para Portugal em impostos não representava um mínimo da renda deles, muito pouquinho mesmo, tá bom? Não esqueçam disso. Por que essas capitanias, então, não deu certo, gente? Porque, primeiro, não tinham recursos, né, esses donatários. Diz que era mais fácil comunicar com um navio que vinha de Portugal do que comunicar com um navio que ia de uma capitania para outra. Era dificílima a comunicação entre uma capitania e outra. A defesa também era difícil. As grandes extensões de terras que foram doadas a serem administradas, né? Tinha que ter todo um aparato administrativo. Falta de comunicação entre essas capitanias e a resistência dos povos indígenas aí. As capitanias que tiveram mais contato com os povos indígenas e não usaram de violência, conseguiram usar inclusive o trabalho indígena, essas sim se sobressaíram, tá? E também haviam os ataques dos corsários aí. Com isso, alguns donatários nem chegaram a vir à América, ficaram por lá mesmo, né? Outros foram mortos em combate aí. Então, inicialmente, só São Vicente e Pernambuco. Posteriormente, a Bahia também se desenvolveu com os seus engenhos agrícolas aí, né? Entre os fatores que contribuíram para o sucesso da produção açucareira estão a facilidade do solo, de plantar nesse solo, o clima propício ao desenvolvimento da cana-de-açúcar e ao cultivo de cana e a relativa proximidade do Nordeste com a Europa para exportar esse açúcar aí, tá? Então, essas capitanias não dando certo, elas foram devolvidas novamente, e o governo, muitas foram devolvidas, nem foram ocupadas, e o governo Dom João III, na época que era o rei de Portugal, ele resolveu implementar o governo geral, um governo centralizado em um governador geral, que o primeiro aí foi Tomé de Souza, nosso primeiro governador geral aí, que foi em 1549, que chegou à Bahia, né, o Tomé de Souza, acompanhado de 3 auxiliares, que era o capitão Mor, que cuidava da defesa, precisava se defender a nossa costa, né, de ataques aí piratas, o ouvidor Mor, que era encarregado da justiça, e o provedor Mor, que era o responsável pelas finanças. Esses eram os cargos administrativos que eram basicamente portugueses. Então aí, de fato, o Brasil no governo geral, já houve uma necessidade maior de se organizar a questão da justiça, a questão da defesa e a questão econômica do país, tá? Daqui a pouco a gente volta, tá bom, galerinha? Beijo pra vocês.